Olá, e aí pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um RegeneraCast. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje o Dr. Jacques é o nosso convidado. Dr. Jacques, é um prazer ter você aqui com a gente. É uma honra trabalhar com você há tanto tempo e agora mais ainda nesse projeto. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos os que estão conosco aqui. É uma honra e um prazer estar no RegeneraCast e fazendo parte dessa turma tão diferenciada. Os convidados que eu tenho visto são de primeira qualidade e eu me sinto honrado fazer parte disso também. E eu queria agradecer então a Flávia, a Yuri, a nossa plataforma que tem, né, diferenciado em alguma, né, conquista aí para que a gente possa levar a ciência para muitas outras pessoas. Então, o Dr. Jacques, ele é formado há mais de 30 anos, ele é dentista formado há mais de 30 anos, ele atua em consultório particular, então ele tem uma vasta experiência clínica. Tem aqui, Dr. Jacques, pessoal falando que o senhor é o melhor doutor do mundo. Esse é meu amigo. O Dr. Flávia. Jacques. Ele é especialista em dentística e implante, ele tem MBA em gestão clínica pela GV, além disso, ele é mestre e doutor em implantodontia, ele é professor de diversos cursos de especialização pelo Brasil, atualmente ele é coordenador do curso de especialização em implantodontia e periodontia do Bionep. E, além disso, ele foi um dos brasileiros convidados a palestrar no último encontro da Academia Americana de Implantodontia Cerâmica, discutindo as diversas possibilidades de reabilitação com implantes cerâmicos. Eu gostaria de pontuar isso, que o Dr. Jacques, só tinha 2 brasileiros convidados para palestrar lá, e o Dr. Jacques foi um deles. Gente, é um prazer trabalhar com esse homem, hein? Faz anos que a gente trabalha junto e a gente só aprende trabalhando do lado dele. Além disso, o Dr. Jacques, ele ainda é diretor do Study Club Curitiba 3 e ele ainda é speaker da Strauma. Além disso, ele é marido da Lília, pai da Juju e do Pedrão e da Ana. Dr. Jacques, seja bem-vindo, a palavra é sua. Conta um pouquinho da sua vida pra gente aí, além do que eu já falei, né? Muito obrigado, Flávia, por todas essas considerações aí. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer algo, né, resulta nisso aí. Assim como você, uma pós-doutora em periodontia, então dispensa comentários, né? Uma grande inspiração na literatura para nós e nos últimos 3 anos nós fizemos pelo menos 20 artigos, muito mais de 20 artigos nos últimos 3 anos, então graças a você, a Júlia, a nossa equipe que tem desenvolvido, né, essa ciência toda aí. Então, para quem não me conhece, eu sou formado há 30 anos, mais de 30 anos, e trabalhei com o Dr. Geninho Tomé. Então, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com o Dr. Geninho Tomé por, pelo menos, nos últimos 30 anos. Eu comecei trabalhando com ele em 94, quando ele estava fundando a Neodente, e diretamente com ele eu trabalhei até 2007, quando eu fiz uma locação da clínica dele e consegui manter essa clínica até os dias de hoje. Então, foi um prazer e uma honra muito grande trabalhar com o Dr. Genin e aprender tudo que ele me ensinou. No começo eu comecei com a dentística, por isso que eu me especializei, depois é inevitável ficar perto do Dr. Genin e não fazer implante. Então, ele me ensinou no começo e depois a gente seguiu, né? E hoje o carro-chefe continua sendo a reabilitação, né? E a gente continua, então, fazendo uma odontologia de primeira qualidade. Dr. Jacques, nós vamos discutir hoje o artigo do Albrechtson e colaboradores. Esse artigo trata da regulação osteoimune da osteointegração dos implantes. Nós vamos falar hoje sobre as mudanças no paradigma da osteointegração. Tudo bem para o senhor?
mim tá tudo certo. Com com tanto tempo de experiência dentro da implantodontia, o senhor já o senhor vem acompanhando. Doutor Jacques, eu vou chamar você de Por você, tá? favor, Porque né, chamar Flávia, você de que senhor tá tá ficando meio difícil. velhinho, né? Então, gente, o Dr. Jacques acompanhando há tanto tempo a evolução da implantodontia, que ele começou lá atrás, ele tem visto, ele tem acompanhado de perto a evolução das ligas, a evolução da macrogeometria dos implantes, a evolução da microgeometria dos implantes, toda a questão de reabilitação protética, a mudança de paradigma que a gente teve, que foi muito importante do hexágono externo, depois veio o hexágono interno e agora a gente tem a plataforma Switching, a gente tem o Cone Morse, que favoreceu muito a reabilitação e vem tornando essa reabilitação cada vez mais longeva. Mas aí, o professor Thomas Albrechtsen, que é da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, ele publicou um artigo no final de 2023, aliás, no início de 2023, e esse artigo, ele veio para mudar, talvez para lançar luz na mudança dos paradigmas da osteointegração. Então, vamos lá. À luz das novas descobertas da imunologia, que a osteointegração representa uma reação osteoimune, na qual a ativação de macrófagos tem um papel crucial, sendo responsáveis, então, esses macrófagos, pelo isolamento dos implantes dentro do osso dos pacientes. Ele cria, então, um escudo ósseo que separa os implantes do corpo do hospedeiro, fazendo da osteointegração um processo dinâmico e contínuo de reação de defesa do hospedeiro. Prestem atenção. Aquilo que o Albrechtsen, que o Branemark e o André Schroeder descobriram lá atrás, que eles chamaram de anquilose funcional, que era o contato osso-implante, hoje a gente está mudando esse nome. Então, a osteointegração não é simplesmente o osteoblasto entrar em contato com o titânio e começar a fazer deposição de matriz. É muito mais que isso. É uma reação osteoimune do sistema imunológico dos nossos pacientes. Por favor, Dr. Jacques, fala a sua opinião a respeito disso para nós. Então, essa questão, eu acredito que ela vem muito de encontro à tecnologia, porque quando Brannemark e Schroeder, na década de 60, eles vislumbraram a osso-integração e identificaram, né, que o osso anquilosava nesses implantes e fazia uma ligação na parte do óxido de titânio, eles desenvolveram, então, a parte de implantodontia moderna. Então, existe uma odontologia na área de implantodontia empírica até a década de 60 e confirmada até a década de 70, com muito louvor por esses autores. Então, eles desenvolveram implantodontia ósseo integrada. E não tem demérito nenhum nisso, até porque nessa época tinha poucos recursos e nos dias de hoje existem algumas discussões se realmente esse implante ele continua sendo bioinerte ou não, é um termo moderno, né? E o que realmente acontece em áreas onde os implantes estão instalados. A gente sabe que quando esse implante entra em contato com o oxigênio, ele forma uma camada de óxido ao redor desse implante. Instalado dentro do osso, esse implante vai estar estável e essa camada de óxido, ela mantém então uma ligação entre o osso vivo e ordenado, essa superfície desse implante e submetido à função. Então essa é a definição, né, de Brannemark acerca da osso-integração. O que se tem falado nesses dias é que essa osso-integração ela seria uma espécie de encapsulamento ósseo desse implante. Então, é uma reação antígeno-anticorpo, ou seja, o osso encapsula esse implante e até aí não tem nada de mal nisso, porque isso está estável dentro do osso e se mantém a longo prazo de pelo menos 90 a 95% desses implantes em 10 a 15 anos estarão lá ainda, né? E o que se discute hoje, e tem muita especulação acerca disso, é o que acontece com aqueles implantes que vêm se perdendo ao longo dos anos.
por que que isso está acontecendo, qual a causa e qual que é o motivo disso estar de alguma forma acontecendo, porque existe muitas indústrias que nos orientam falar para os nossos pacientes, ou falavam isso, que os implantes duravam para a vida toda e tudo mais, e a gente vê muitos implantes perdidos, muitas situações desagradáveis com relação ao implante, e a implantodontia significantemente estável mesmo, nos dias de hoje ela passou a não ser, né? A gente vê muitos problemas relacionados a implantes, e a gente vai também discutir através desse artigo algumas situações que a gente vem acompanhando nos últimos 30 anos com relação à implantodontia. O porquê dos implantes hoje ter uma estabilidade melhor e quais são os objetivos que nós temos com o implante nos dias de hoje. Então, olha só, tem muita gente com implante metálico hoje em dia. E tem muita gente assistindo a gente agora, e essas pessoas estão preocupadas. Meu implante está funcionando bem. Eu vou perder? Então, essa teoria se aplicaria exatamente aqui. Ela está sugerindo que as pessoas que estão com implante hoje vão começar a perder daqui a pouco? O que está acontecendo? Não, não vejo isso como sendo uma necessidade de você sair preocupado com tudo aquilo que está acontecendo em relação a questionamentos. Mas, obviamente, nós somos adeptos de uma implantodontia de alto nível, onde a gente trabalha com implante na melhor posição tridimensional possível, implante Abatman numa situação de mesmo fabricante. O que me assusta grandemente nos dias de hoje é que a grande maioria dos alunos, eles saem dos cursos ou nos grupos de implantodontia, a gente observa muito isso, identificar implante simplesmente para dizer que vai reabilitar um paciente. Tá, você identifica, mas você não sabe a indústria, não sabe, você quer algo compatível, quer dizer, não foi feito aquele abattement para aquele implante, e isso é um dos grandes problemas nas reabilitações de forma geral nos Você dias está de hoje. falando assim, por exemplo, se o paciente, a pessoa que vai reabilitar, se ele identifica se é um hexágono externo, se é um cone morse, é isso? Eles simplesmente identificam, às vezes, o tipo do implante, mas eles não se preocupam que indústria que fabricou aquele implante e se esse componente ele é um componente da mesma indústria ou não. Eu acho importante a gente estar falando sobre isso, porque é igual peça de carro, né? Quando você tem algum problema no seu carro e você coloca uma peça paralela, o que acontece é que a peça paralela, ela é muito mais barata, mas tem uma justificativa para ela ser muito mais barata. Ou porque ela é feita de um material de qualidade inferior àquele material original, ou ainda ela é feita de maneira não muito cuidadosa ou acurada, de maneira que vá se encaixar perfeitamente lá no seu carro. E o investimento que os pacientes fazem, né, as pessoas que fazem, que recebem a reabilitação com implante, é um investimento alto. Não é justo eles colocarem uma peça de segunda linha, vamos colocar assim, uma peça que não é original e que talvez possa estragar aquela reabilitação que foi feita com tanto cuidado, né? Exatamente. Então, quando você falar de durabilidade de implante, você tem que relacionar primeiro técnica cirúrgica, posicionamento tridimensional do implante, mucosa ceratinizada é indispensável para que o implante sobreviva longo tempo, que ele esteja num selamento bacteriano adequado. E o melhor tecido para selar seria uma mucosa queratinizada, né? Então, é injustificável não tê-la, você precisa programar para ter ou antes da cirurgia, ou durante a primeira cirurgia de implante, ou até depois, mas você não tem justificativa para não ter um selamento de forma adequada em relação a um tecido ósseo de qualidade, pelo menos 2 milímetros ao redor desse implante, e que você tenha pelo menos 2 milímetros de tecido queratinizado ao redor desse abattement. Então, posicionamento tridimensional do implante, crestal, subcrestal, tissue level, a nível de tecido. Então, você tem que escolher um sistema de implante adequado e trabalhar segundo as especificações do fabricante
e usar, de preferência, componentes do mesmo fabricante. Então, se você se cerca de tudo isso, o resultado, com certeza, é de longo prazo, né? Nós temos implantes funcionando na boca há 50, 60, 70 anos, porque os casos de Brandemark começaram e estão se estendendo até nos dias de hoje, porque os implantes ainda refletem uma realidade de mudança, mas a gente tem muito ainda aquilo que se originou, que eram os hexágonos externos e tal. Isso ainda se pratica pelo menos a 20% no Brasil, ainda existe essa possibilidade de uso. Então a gente ainda visualiza isso assim há muito, né, rotineiramente na clínica. Mas hoje em dia, nos últimos quase 20 anos, a gente tem trabalhado com um sistema de plataforma switching, a gente tem trabalhado com o sistema Cone Morse e a gente tem trabalhado, então, de formas diferentes, que muitas vezes, se você errar essas profundidades, também você incorre em erro. E assim, eu vejo hoje uma implantodontia de longo prazo muito favorável para quem respeita as regras e muito ruim ou desfavorável para quem ignora todas essas regras. Então, quer entrar no jogo, joga direito, porque senão não vai dar certo. Segue a regra, né? Tem regra. Pessoal, para quem está acompanhando a gente, para quem está nos ouvindo, eu queria que vocês entendessem a importância desse artigo do Albrechtson. Quando as pessoas começaram a reabilitar com implantes, a ideia era: põe implante onde tem osso. O protesista que se vire depois. Hoje não é mais assim. Hoje, além da qualidade óssea que o paciente apresenta para a gente no momento da instalação, é claro que a gente está considerando todas as alterações sistêmicas que esse paciente pode vir a sofrer por conta da idade, por conta de, enfim, da saúde sistêmica dele. Mas olha só a quantidade de informação que esse artigo, essa grande revisão do Thomas Albrechtson vem nos trazendo. O posicionamento que o Dr. Jacques já mencionou, e eu estou só reforçando, o posicionamento tridimensional, a questão da prótese, qual é o tipo de prótese que esse paciente vai receber, e as complicações biológicas que o paciente pode vir a apresentar se eu não tiver o cuidado de observar se tem mucosa queratinizada para implantar de qualidade que vai ajudar no selamento biológico desse implante. Se a gente não respeitar, como o Dr. Jacques disse, todas essas regras, a gente entra no jogo perdendo já. A gente já entra no jogo com muita coisa para correr atrás, e isso é um problema. Dr. Jacques, conta um pouquinho para a gente o que pode acontecer se esse implante, essa superfície de implante, ela acaba ficando exposta. Porque, gente, o implante é feito para ficar dentro do osso, não para fora, tá? Quando essa superfície do implante fica para fora do osso e tem contato com a cavidade bucal, o que pode acontecer? Então, na verdade, aquela camada de óxido formada pelo implante a partir do momento que ele entra em contato com o oxigênio, ela é a proteção desse implante para que ele não venha sofrer uma biocorrosão, por exemplo. Então, uma vez esse implante estando dentro do osso, em condições absolutamente normais, sem salserização, sem uma janela ou uma porta de entrada para que você descontinue essa camada de óxido, porque quando você tem o implante, entrou em contato com o meio bucal contaminado, sofreu uma salserização, perdeu o osso, o dentista desavisado começa a fazer uma limpeza desse implante com pontas de piezo surgery ou fazendo qualquer outro tipo de inserto que seja metálico, e você passa a contaminar esse implante, você tem uma descontinuação dessa camada de óxido e ela não formará novamente. E desprendendo, inclusive, íons, porque você sabe que a liga de titânio ela não é composta apenas de titânio, ela tem o vanádio, tem o alumínio, entre outras partículas. E o selamento bacteriano, ele ocorre quando você não tem uma salserização. Então, se você trabalha com cone Morse, o teu implante está dentro do nível ósseo e teu componente está 2,5 mm acima,
raramente ou difícil de você ter uma perda óssea ali que você vai causar uma exposição desse implante para o meio bucal, seja ele contaminado ou não, né? Porque dentro desse próprio artigo se discute que a maxila e a mandíbula, o osso de agenesia, quando é estudado, você encontra bactéria dentro do osso. Então, contaminação dentro da boca é uma coisa sensacional, existem milhões de bactérias ali. Mas não é uma situação onde você tenha descontrole. O organismo ele trabalha muito bem numa relação antígeno-anticorpo, quando se trata de osteoblasto e osteoclasto, a regulação disso e tudo mais. Desde que você não tenha um desequilíbrio onde você estimula o osteoclasto, ou seja, estimula a reabsorção óssea, você tem situações comuns. O problema é quando esse implante está em contato, né, com infecções e outros motivos, não tem mais o selamento bacteriano, não tem mais a situação que ele tinha inicial, muitas vezes, de ter um tecido queratinizado que faz, né, uma camada ali de passivação bastante interessante, porque a área mais frágil do implante é a conexão implante-abutment. Esse é o nosso desafio, manter isso a longo prazo. Então, as pessoas se condenam nos casos clínicos quando elas ignoram que o componente é a parte mais importante da manutenção do implante. Depois da técnica cirúrgica e do posicionamento tridimensional, o abutment e a prótese, que vai se manter a longo prazo, ela tem que estar em concordância ali com função, com oclusão, com passivação. Passividade é muito importante na prótese, né? E com relação ao implante. Então, assim, a biocorrosão definitivamente existe. Existem sim íons desprendendo dos implantes contaminados e que sofrem as perimplantites e estão no meio bucal, existe sim. A preocupação de pelo menos 5% desses implantes de 5 a 10 anos, na grande maioria, eles vão estar perdidos. Então, assim, eles podem se sustentar por algum tempo a mais, mas eles estão condenados esteticamente, funcionalmente, às vezes não, mas esteticamente, na grande maioria, estarão causando algum tipo de problema. E aqueles caras hoje que vêm muito nessa linha de pacientes que estão nos procurando para fazer implantes não metálicos e tudo mais, eles estão exatamente preocupados com isso, com esses íons de metais espalhados pelo corpo, trazendo uma série de problemas e que a gente deveria também estar preocupados, mas, assim, grande maioria desses implantes, até 90%, eles vão durar uma vida toda sem grandes problemas. Pessoal, é importante vocês entenderem que quando a gente traz esse assunto para discussão, a gente não está defendendo nenhuma marca comercial. Na verdade, a gente está falando dos implantes ósseo-integrados, que são implantes que são, a base deles é titânio grau 4. Nenhuma marca em especial que nós estamos discutindo, certo, Dr. Jacques? Com certeza. Aqui nós estamos falando de titânio, ligas, e nenhuma marca comercial, não temos interesse nenhum em dizer que é bom ou ruim. Todas elas tecnicamente funcionam bem e a ossa-integração ocorre de alguma forma. Então, a gente está aqui discutindo literatura de verdade. Esse artigo nos chama muita atenção porque ele aborda assim, uns temas bastante interessantes e a gente tem vivido isso nos últimos 30 anos e o acompanhamento dos implantes de longo prazo nos remete a alguns problemas e hoje a gente discute os nossos próprios problemas, né? Porque quem nunca perdeu o implante, acho que nunca fez também. Quem nunca teve uma periimplantite também nunca, né, tratou com implante. Então, isso é comum, né? Nos sistemas, e todos os sistemas mundiais existem isso, e a gente não está alheio a isso. A gente está discutindo exatamente como a gente aborda esses assuntos, como a gente vai tentar tratá-los também de longo prazo, mas a gente vê que biologia não aceita desaforo. 100% das vezes que a gente
obriga uma biologia com um aquecimento ósseo, ela nos devolve com a perda do implante, né? Se você tratar mal a biologia, ela não responde do jeito que você precisa. Você não vai formar tecido mole querendo formar tecido duro. Uma coisa é diferente da outra. A ROG, e ela é bem clara, ela forma osso, mas tem a formação de tecido também, e ela é diferente. Então, quando você trata os assuntos de forma errônea, você também não tem o resultado que a gente espera. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, rediscutir, porque tem gente que acha que passou dos limites quando se trata de pensar em osseointegração, pensar em reabilitação protética, pensar em periodontia, biomaterial, né? Enfim, nós temos uma gama de opções e oportunidades de reabilitar bem os nossos clientes, mas não é o que está acontecendo na grande maioria. Quando a gente fala de Quando a gente fala de reabilitação, né? Você estava falando lá dos componentes e tudo mais, e aí a gente começa a pensar nos pacientes que podem perder esses implantes. Então, quando a gente fala, pessoal, que o paciente pode perder o implante, ele pode perder por diversas causas. Então, ele pode perder por fratura, ele pode perder por perimplantite, por exemplo. Eu estou falando duas causas. E a perimplantite, Dr. Jacques, a partir do ponto de vista desse artigo, hoje é consenso na literatura e nas academias ao redor do mundo, as academias de periodontia e de cirurgia e de implante, de osseointegração, que a perimplantite é ocasionada por bactéria. A partir do que você viu nesse artigo, eu posso entender que a perimplantite causada por bactéria ainda existe ou ela vai mudar o conceito? Gente, é baseado nesse artigo que nós estamos discutindo. Não é uma opinião pessoal, não é minha opinião, não é do Dr. Jacques. É o que a gente tem visto na literatura. Por favor, Dr. Jacques. Então, a questão das academias ter o consenso que a bactéria realmente causa a perimplantite, ok, isso já é uma coisa que a gente não tem mais discutido. Mas e as portas de entrada causadas pelo dentista? Então, vamos lá. O cara cimenta uma prótese e deixa o cimento lá. A perimplantite não é por bactéria, ela inicia naquele cimento. Ela inicia num gap de prótese mal adaptada. Ela inicia numa situação de mal higiene do próprio paciente. O paciente não faz uma boa higiene ou ele não tem orientação para tal. E os níveis de trabalhos protéticos de reabilitação que trazem grandes problemas, muito mais do que o próprio hospedeiro poderia suportar. Então, assim, a bactéria, ela é oportunista a partir de um momento que você tenha a tua parte não foi feita adequadamente. Então, eu acredito assim, pura e simplesmente bactéria causar perimplantite, eu acho que vem um fator antes disso aí, que seriam as iatrogenias via de regra, tá? Então, porque assim, se você não tem uma ordem sistêmica do teu organismo trazendo uma deficiência ou uma mudança no sistema que ele faria você reabsorver osso, né? No caso ali, a gente tem inúmeras situações onde os pacientes fazem osteonecrose ou espontânea ou medicamentosa, e grande parte dos nossos problemas pode estar envolvidos também com o sistema em torno do geral do corpo e não pelo nosso tratamento ou pelo nosso trabalho, as interações com doenças, com medicações, com má higiene, com trabalhos ruins, enfim. A bactéria ela só é oportunista a partir do momento que ela tem a porta de entrada, porque a perimplantite, a periodontite, ela tem tratamento via de regra em condições normais. Mas quando você não tem mais como fazer a tua parte, que seria a higiene desses implantes, você não descontamina mais uma região de uma superfície tratada, uma superfície dos níveis que são tratados hoje, nanopartículas, partículas, né, infinitamente menores, e esses BIC desses implantes muito mais próximo do osso e tudo mais.
uma superfície tratada contaminada, hoje é muito pouco provável que a gente conseguisse esterilizar isso. É só se tirar o implante e fizer um implante novo, não tem como. E não tem eficiência de longo prazo que você consiga tratar uma periimplantite e manter isso a níveis até aceitáveis em algumas situações. Porém, um implante, às vezes, ele sobrevive num ambiente inicial de periimplantite, porém, se ele tem uma perda óssea, mas ele tem um tecido queratinizado estável ao redor dele, ele não tendo doença ativa, ele cronifica aquela periimplantite ali e ele se estabiliza e vai ficar ali por muitos anos. Também tem essas situações que é clara para nós quando a gente visualiza isso e você tem uma área posterior, não te oferece absolutamente nenhum risco para esse paciente, porque não tem nada ativo ali, né? Mas existe uma perda periimplantar e não tem o que fazer, porque nós não conseguimos mais enxertar ali, conseguir recuperar aquilo que foi perdido. E assim, tem que avaliar isso pessoalmente, paciente a paciente, para que a gente possa também saber se isso é possível permanecer lá ou teria alguma outra situação que a gente precisaria mudar ou trocar. Todas esses conceitos que você nos traz hoje sobre os implantes metálicos, eles também podem ser aplicados sobre os implantes cerâmicos? Então, os implantes cerâmicos, eles têm menos tempo de estudo, menos situação que a gente possa afirmar que isso seria uma troca leal e perfeita, porque falta muitas respostas ainda. A primeira geração de implante cerâmico, ela não tinha estabilidade funcional, então a gente não tinha como manter esse implante de longo prazo. Tem artigos que mostram 100% de falência dos implantes em menos de 10 anos, por fratura. Sim. Então, assim, é um caso que não tinha estabilidade funcional. Então, é biocompatível? Perfeitamente biocompatível. Mas sem estabilidade, o que você faz com o implante sem estabilidade funcional? Nada. Você vai ter isso temporário. Aí eu faço uma pergunta para quem quiser. Implante você vende como ele sendo temporário ou definitivo? Exatamente. Porque por muitos anos nós Vamos vendemos isso perguntar para a gente definitivo. mesmo. Não, vamos perguntar para a gente mesmo. Será que eu me arriscaria a receber o implante sabendo que daqui 5 anos eu vou ter que trocar? Não é? E será que a gente está vendendo o implante certo? Porque se a gente sabe que ele pode ser perdido ao longo dos anos, isso seria uma forma de você bater no peito e assumir para você essa responsabilidade? Vamos lá, pessoal. As pessoas mudam, as pessoas contraem doenças, elas começam a tomar medicamentos. O que isso vai influenciar na nossa integração do futuro desses implantes? Se foi mal posicionado, se tem um componente ruim na conexão, você acha que você pode sair afirmando que a tua reabilitação vai durar por muitos anos? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer nos dias de hoje. E aí você fala para mim, então tá, o implante cerâmico ele é o melhor implante, então hoje ele realmente ele é considerado bioinerte, porém, esse implante, nas situações que a gente avalia, ele também perde implante, ele também tem periimplantite e ele também fratura. E aí? Aonde que estão os erros? Porque eu entendo que a implantodontia ela é estável, mas eu acredito muito mais na estabilidade de longo prazo para pacientes que realmente foram bem tratados. Para aqueles que seguiram as regras, porque a implantodontia ela não aceita desaforo e ela tem mostrado isso ao longo dos anos. As E aí a gente vai reabilitações não pensar, duram. né? A gente vai pensar, inclusive, é um protocolo que a gente faz no consultório. O paciente passa primeiro pela pério, a gente elimina todo o foco de infecção, de início de doença periodontal, gengivite, que é o início da doença periodontal. Aí o paciente vai para a reabilitação e aí a gente segue acompanhando esses pacientes, que é o nosso programa de controle e manutenção, né? São os retornos periódicos do paciente, que a gente chama. Então, nós temos, no consultório que nós trabalhamos, que eu trabalho com o Dr. Jacques, a gente tem um alto índice de sucesso e sobrevida dos tratamentos de reabilitação
com prótese sobre implante, porque a gente começa desse jeito. Então, o que é fator de risco para a doença periimplantar? Aliás, indicador, que ainda não é certeza. A doença periodontal prévia e não tratada ou ainda tratada de maneira não adequada. Então, a gente trata o paciente, deixa esse paciente saudável, aí o paciente entra no processo da reabilitação, terminou o processo da reabilitação, ele continua vindo para os controles periódicos. E assim, se a gente identifica alguma alteração começando, é muito mais fácil da gente resolver o problema logo no início do que esperar o problema se instalar e, eventualmente, o paciente perder esta reabilitação. Como nós falamos no início da nossa live, é muito difícil eu vender esse tratamento pensando assim, daqui 5 anos eu vou ter que trocar. Ou eu já aviso o paciente, olha, então esse é um tratamento permanente mais ou menos, né? Permanente meio provisório, porque de tempos em tempos a gente vai ter que desmontar tudo e começar tudo de novo. Eu não sei quem aceitaria fazer esse tratamento, né, doutor Jacques? É mais comum para aqueles que chegam com problemas, porque eles não têm outra alternativa. Nós também não damos outra alternativa a não ser trocar aquilo que está ruim, né? Porque implante definitivamente em área estética mal posicionado não tem tratamento. Me desculpe. Ou é falta, né, na estética, ou é falta na higiene, ou é alguma coisa vai ter problema na fala, enfim. Então, nós temos que começar novamente a partir desse momento. E uma das coisas que eu penso hoje que nós temos feito e vamos esperar um tempo maior para que a gente possa ter certeza, eu tenho feito, então, a troca dos implantes perdidos com periimplantite por implantes de titânio versus cerâmica. Então, eu tenho usado os implantes de cerâmica. E isso talvez seja uma resposta para nós no futuro, porque hoje você mesmo tem acompanhado nos últimos 6 anos o que nós temos feito na parte de implante cerâmico, e você tem visto periimplantite, né, ao redor dos nossos implantes? Você pode me responder isso, porque você que é a periodontista? Então, ainda não, né? Então, Eu vejo assim, se no longo prazo a gente vai observar, eu não sei dizer. Talvez o nosso índice de periimplantite seja baixo porque o nosso programa de controle e manutenção é efetivo. Talvez seja por isso, porque a literatura não traz essa resposta se os implantes cerâmicos vão trazer menos ou mais periimplantite. Talvez a gente tenha que esperar para ter um número maior de implantes e aí então a gente chegar a alguma conclusão. Bem, até agora a gente não tem visto, então, né? mas eu tenho também uma outra, assim, visão, porque quando a gente fala de implante cerâmico, Pure Ceramic Straumann, a gente está falando de um implante chamado Tissue Level, que é o único Sim. implante que vem sendo fabricado há 40 anos sem descontinuar o design e o estilo do implante. Ele continua Tissue Level nos últimos 40 anos. Esse Uhum. implante é o implante que tem mais estudo longevo hoje de uma única indústria que não trocou ele até 2021. Uhum. Ele trocou o design hoje desse corpo, mas ele continua com o pescoço de 1.8, né, e continua sendo tissue level. Então, quando você trabalha a nível de tecido, você não tem gap no nível ósseo. Se você não tem Uhum. gap no nível ósseo, você tem menos chance de iniciar ali uma periimplantite. E Uhum. se você olhar para os nossos implantes de cerâmica, eles são tissue level. Eles são Uhum. tissue level e eles são hoje com design ainda antigo, mas eles são um implante fabricado nos últimos 40 anos sem transferir nenhum tipo de design, sem mudar nada. O implante Uhum. cerâmico monotype data já de 12 anos, o duas peças vem dos últimos 6 anos. Nós temos utilizado os dois implantes em todas as áreas da boca, em todas as situações possíveis e imagináveis, e nós temos tido sucesso da mesma forma, em área Uhum. estética ou em posterior de mandíbula, em casos múltiplos, em casos unitários, todos eles têm Uhum. funcionado e mantido sem periimplantite, sem, né, perdas, e a gente acha isso muito relevante,
pelo design, pelo tipo de implante que hoje traz para nós, de alguma forma, esse implante realmente cerâmica é melhor do que titânio, tem mostrado que sim. Se vai perpetuar essa ideia, não sabemos, porque é muito recente. Mas eu acredito que o futuro é da cerâmica e não vai ser do titânio. Essa é uma opinião própria, minha. Então, sendo assim, Dr. Jackson, um dia a gente podia fazer uma conversa só sobre implante cerâmico. Você aceita? O convite já fica feito agora. Vamos fazer uma live só com implante cerâmico, as abordagens estéticas e por que de não pôr ele em qualquer situação, já que para nós o implante cerâmico é um implante comum, né? Porque implante mal posicionado, não importa se ele é branco, ele vai ter problema igual. Então, implante é implante. Se você perguntar para mim, você precisa de um implante branco? Eu vou dizer para você, eu não. Agora, se a biologia mostrar para nós que implante cerâmico é melhor que titânio, aí nós vamos repensar isso. Mas nós necessariamente não precisamos deles. Então fica já o convite, aliás, já fica o aviso, pessoal, se preparem, teremos uma outra live só falando de implantes cerâmicos com o Dr. Jacques. Vamos, Dr. nós não Jacques. vamos deixar uma má impressão do implante cerâmico, porque hoje ele vem sendo uma discussão assim nos últimos 15 anos de que tem indústrias hoje no mundo que não fabricam implantes mais de titânio, só de cerâmica. Nós estamos, né, dentro de uma academia, tentando abrir uma academia brasileira e fazer relevância no quesito implante cerâmico. E com certeza nós estaremos, né, buscando mais tecnologia e conhecimento acerca dos implantes cerâmicos. Então, vale a discussão, Flavinha, vamos fazer sim, vamos expor a nossa ideia e trazer mais gente para esse mundo que esse paciente ele é diferenciado e ele está no nosso meio, ele não aceita mais metal no seu corpo. Para quem está entrando agora, fica o recado que essa live vai estar gravada no Spotify. Dr. Jacques, foi um prazer ter essa conversa com o senhor, essa conversa tão enriquecedora, de altíssimo nível. A gente está falando de literatura, uma literatura recente, de um grupo de pesquisadores super sérios, que é comandado pelo professor Thomas Albrechtson, lá em Gotemburgo. Dr. Jacques, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer a gente sempre conversar sobre ciência desse jeito. Um abraço. Muito obrigado, Flávia, Yuri, a todas as pessoas que passaram, ficaram algum tempo aqui conosco. Foi uma grande honra estar fazendo isso e visita a nossa plataforma, o Spotify, ouça às vezes um pouco mais daquilo que a gente discutiu aqui. E outras oportunidades, voltaremos com outros artigos e outras situações que eu acho muito, muito relevante e muito legal a gente poder fazer isso, uma discussão diferenciada, né, Flávia? Porque não tem interesse aqui de empresa, porque a gente está falando de ciência, então, onde se trata de ciência, a gente deve deixar de fora os interesses. Então, nós não somos pagos para isso, nós somos pagos para fazer ciência e, obviamente, os cuidados que a gente tem e tem feito diferença no nosso time, na nossa clínica e no nosso paciente, a gente quer expor e levar isso adiante para mais gente. Pessoal, nos acompanhe nos perfis do Instagram, no canal do YouTube, no canal do Spotify e a gente se vê por aí. Um beijo, até mais, até a próxima. Tchau, tchau, doutor. Até mais, pessoal. Tchau.